A paz do Senhor, tudo bom? Nós estamos aqui para trazer novamente uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sou a Jade. E eu sou a Adriana, serva do Senhor. Nós viemos aqui para falar aquilo que o Espírito Santo colocar ao nosso coração. Amém. Amém? Sabe, hoje eu estava meditando em Atos, né? E como Atos é um livro maravilhoso, não? Maravilhoso. Quando a gente começa a ver a vida de Paulo, de Pedro, meu Deus, que coisa maravilhosa! Como eles eram homens ungidos por Deus, não? Daí a gente começa a ver que a gente tem que buscar mais a Deus, né? Eu falo assim, meu Deus, eu preciso, tem chão. Comer muito feijão. Porque que homens usados por Deus. E não era só para eles, para aquela época, né? Não. Hoje a gente pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, como Paulo foi, como Silas foi, como Pedro foi, como os apóstolos foram. Porque parece que ficou para aquela época lá, né? Até tem gente que fala assim que o batismo com o Espírito Santo foi para aquela época, Os os milagres, a profecia, o dom de línguas, e parece que ficou lá atrás. Com o tempo. Mas Jesus falou que os sinais seguirão aos apóstolos? Não, aos que creem. Então, se você crê, você pode fazer obras maiores do que Jesus. Jesus mesmo falou sobre isso. Basta a gente crer e usar o nome de Jesus, não é no nosso nome que as coisas acontecem. E quais seriam esses sinais? Expulsar os demônios, curar os enfermos, falar novas línguas, né? São tantas coisas, né? Tantos. E isso tá acessível a nós, né? Glória a Deus. E eu tenho observado que hoje em dia, com essa tecnologia, a internet e tantas coisas, tem surgido muitas pessoas, né, pregando. Sim, e muitas vezes a gente não consegue discernir aquilo que realmente é de Deus, né? E porque a palavra de Deus fala que muitos nos últimos dias seriam enganados. Então, até aqueles, o justo, aqueles que servam o Senhor, a palavra de Deus diz que eles poderiam ser enganados. E eu tava pensando a respeito disso e eu fui ver o que é discernimento. Discernimento é conseguir separar o que é bom do que é ruim. Olha, né? E é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Sim, porque muitas vezes você tá achando que é bom, né? Como a passagem que a gente vai falar. Tá achando que é uma coisa de Deus. Se a gente não tiver discernimento, a gente vai ser enganado, né? Porque, mas tá falando de Deus. Mas qual Deus que tá falando? Qual o Espírito? Será que é o Espírito da mentira? Porque se você ligar lá no Instagram, no Facebook, tá lá, live, às vezes até pedindo dinheiro e muita coisa. Profecia e coisa. E a pessoa, às vezes, ela tá tão necessitada de ouvir alguma coisa, né? E que eu acho que o maior manual nosso é a palavra, né? Com certeza. Tudo que uma pessoa falar tem que estar na Bíblia Sagrada. Até o que a gente vai falar aqui. Sim, você tem que ir lá aprender. Tudo que você ouvir, você vai e confere na Bíblia. Se está escrito como a pessoa está falando ou se ela está distorcendo, você tem que ir lá e procurar e ver. Por isso que fala, conhecereis a verdade. Que muitas vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes a gente cai no erro por não conhecer, não ir lá buscar para ver, o pastor falou isso, tal irmão falou, tal pessoa na internet falou isso, eu vou lá buscar na Bíblia, ver se realmente está escrito da forma que ele falou ou se não está escrito. Inclusive, Paulo em Atos fala sobre a igreja de Bereia, né? Ela era uma igreja que tudo que era falado para eles iam conferir nas escrituras. E isso é uma coisa muito... Porque às vezes a pessoa fala assim, Deus está falando isso, e não tem base bíblica, né? Muitas vezes, para ser salvo, você tem que fazer tal coisa. Mas o que? Daí você vai procurar lá na Bíblia e vai ver o que realmente a Bíblia está falando para eu ser salvo, o que eu necessito. Será que é o que aquela pessoa falou?
E Paulo, ele tinha esse espírito, que é o espírito do discernimento, Tinha, né? tinha. E é uma coisa que a gente tem que buscar nesses dias. Eu acho que mais do que verdade. tudo. Eu acho que se a gente já buscava, a gente vai ter que buscar mais. Se aplicar. Se aplicar em buscar, É. porque os tempos estão difíceis, então está aparecendo muita coisa. Então, o que nós vamos falar hoje é o que está lá em Atos 16, Atos 16, 16. E acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Meu Deus, você vê que ela não estava falando uma coisa ruim, ela não estava xingando Paulo, né? Ela tá falando uma verdade. Ela estava falando uma verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eram. E eram. Só que ela foi atrás deles ali durante muito tempo, fala vários dias, falando. E aí fala que Paulo se perturbou. Sentiu incomodado, né? Já aconteceu com você, se você começar a ouvir alguma coisa e você falar assim... Parece que dá um... Perturba. Como é o Espírito Santo, né? É o discernimento. É o discernimento, porque o Espírito Santo tá falando pra você isso daí... E às vezes tá falando da Bíblia. Tá com base bíblica. Mas não é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Ali era o espírito da mentira, da adivinhação, né? Você vê que até lá, quando Moisés foi à presença de Faraó, os magos, os feiticeiros daquela época, eles fizeram os mesmos sinais que Moisés. Eles fizeram a vara se transformar em cobra. Eles fizeram vários... Até as pragas. Só não conseguia desfazer. Mas eles fizeram. Né? E muitas vezes o inimigo, ele se disfarça para mostrar algo que não é. Então eu acho que agora é uma hora da gente buscar esse discernimento. Porque... imagina essa mulher aqui, indo atrás deles e falando, e aquilo foi incomodando Paulo. Até que chegou uma hora que ele repreendeu aquele espírito maligno. Porque se for assim, a gente analisar, ali, a turma estava vendo que eles eram mesmo servos de Deus. Então era como assim, se ela tivesse se promovendo à custa também do Paulo. Sim, né? Dizendo, ela era essa mulher, né? Essa mulher realmente é uma mulher uma adivinha que fala as coisas. Sim. E até isso, desses homens, ela tá sabendo, estava promovendo já, até mesmo ela falando algo de um homem de Deus, mas estava promovendo aquilo que ela fazia. E você sabe que às vezes até uma pessoa que realmente é usado por Deus, quando Paulo era apedrejado e perseguido, ele se alegrava. Mas quando vinha e ficava erguendo o ego dele, ele falou, não. Porque a bajulação, né? A gente tem que honrar os homens e as mulheres de Deus, mas a bajulação, a idolatria, a gente tem que ter muito discernimento, né? É um assunto bem profundo isso. É um assunto que não dá para falar só num dia. Não. Então eu acho que o mais importante é nós começarmos a buscar discernimento. E quem nos dá o discernimento? O Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que ele nos guiaria na verdade, né? Jesus morreu e falou, eu vou deixar o Espírito Santo, que é o Consolador, ensinador. Ele é aquele que nos mostra aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Sim, fala que é discernimento do quê? De espírito. Então, para você saber se é o Espírito Santo, se é o espírito de adivinhação, como era aqui, o espírito da mentira, o espírito do engano. Então, o discernimento serve para a gente discernir, saber que espírito está sendo usado naquela hora. Se é realmente o Espírito de Deus,
ou se é outro espírito que não pertence a Deus. É porque hoje em dia está muito acontecendo isso, né? E aí ele expulsa, só que aquela mulher, ela dava lucro para certas pessoas ali, né? Ela dava lucro porque ela tinha esse, vamos dizer, um dom que não era de Deus, né? Que ela adivinhava as coisas, mas não era uma coisa que vinha de Deus, porque o inimigo também engana as pessoas, né? E aí ela tinha uns senhores que lucravam com isso. Eles ganhavam dinheiro em cima dessa moça. Quando aconteceu isso, quer dizer, ela entrou em descrença ali naquele povo ali, acabou o ganho dos homens, né? Porque agora as pessoas não iam mais acreditar nela. E aí, por causa disso, o que aconteceu com Paulo e Silas, né? É verdade. E se a gente for assim, agora não vou falar do espírito de engano, até a profecia, Deus fala pra gente examinar, retém o que é bom, né? Retém, não é para você falar mal do profeta, mas é para você guardar, né? Se cumprir, foi de Deus. Se não cumprir, não foi de Deus. Então tudo a gente tem que examinar, reter o que é bom, aquilo que muitas vezes a pessoa até fala, né, da parte de Deus, aí chega uma parte que é da parte do homem. Então a gente tem que ter o discernimento realmente para a gente até assim, dentro de alguma situação, saber discernir até quando foi Deus ou foi a emoção daquela pessoa querendo agradar a gente, ou por saber da situação que a gente está vivendo, né? E a palavra dela já não é mais a palavra de Deus. A Bíblia fala mesmo, que você falou que não é para julgar o profeta, mas sim a profecia, né? Profecia. A Bíblia manda dizer isso. Então, o conselho que eu dou é que nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado, porque às vezes quando nós abrimos uma tela e começamos a ouvir um espírito que não é o espírito de Deus, isso pode trazer maldição, coisas ruins, confusão na cabeça, sim. Então, Paulo ali naquele momento, ele percebeu, porque ele tinha esse dom do discernimento, de entender, né? Mas o que eu quero deixar claro é que a maior profecia já foi escrita, que é essa palavra aqui. Aqui tem tudo que a gente precisa. E aí, depois que eles fizeram tudo isso, né, que Paulo expulsou aquele demônio que estava ali na vida daquela moça, ele começou a sofrer perseguição ali naquele momento, né? Falar a verdade vai causar perseguição, né? Vai, porque muitas vezes se você estiver bajulando as pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir, todo mundo vai estar feliz. Quando você começa a falar o que Deus quer, muitas vezes é uma palavra de conserto, repreensão, muitos não vão gostar. Fala que nos últimos dias as pessoas iriam ter comichões nos ouvidos e iam arrumar pessoas que falassem aquilo que elas queriam ouvir, né? E estamos nisso, né? É um tempo bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Só que a gente não gosta de repreensão, mas o que a Bíblia fala? Que Deus repreende o filho que ele ama. Se ele não tá te repreendendo, você não é perfeito, fica preocupado, né? A gente não é perfeito, a gente erra. Então a gente vai ser repreendido no dia a dia, né? Sempre vai estar sendo repreendido, porque se Deus ama você, ele vai dar uns puxão de orelha. A gente não vai deixar o filho da gente fazer tudo, ele né? Quer, porque se ele é uma criança pequena, ele vai subir num lugar, você vai falar, não suba aí. Ou vai querer botar fogo no corpo, você vai deixar? Não. Mexer com álcool ainda com palito, a gente não vai deixar, sabe que aquilo pode causar um dano. E Deus sabe as coisas que vão causar dano para a nossa vida, comprometer até o nosso futuro. Então a gente vai ter os puxões de orelha sim, da parte de Deus. E aí, então, o que aconteceu? Esses homens que tinham lucro através dessa moça, né? Usada também, né? Porque... coitada dessa moça, eu falo no sentido que ela estava sendo usada também para aquelas pessoas que estavam ganhando dinheiro em cima dela, de uma forma, né, errada ali, só que isso trazia muito lucro, tinha muita gente envolvida por trás daquilo. E quando aconteceu isso, acabou o lucro deles, né, porque a moça também parou de... Agora ela estava liberta, Deus tinha libertado ela, e aí o que aconteceu? Eles se levantaram, a multidão se levantou unido contra eles,
E os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Olha, Meu Deus! fala a verdade, vai apanhar. Será que a gente está preparado para apanhar, pelo amor de Cristo? É, só Deus para ajudar a passar por isso. A ser, às vezes, qualquer confronto, né, que a gente recebe. Ai, a gente Não vou mais na não vou. igreja. Não vou mais servir a Deus. Não, né? E eles, a palavra diz que eles se sentiam alegres por ser perseguidos por amor a Cristo. Eles contavam os vergões, um falava, olha, eu levei 40, aí eu levei 50, e eles ficavam felizes por terem apanhado por amor ao Evangelho de Jesus, né? Verdade. E quando eles eram presos, muitas vezes falavam assim, ó, vocês não falem mais no nome desse homem, no nome de Jesus. Eles falavam, nós vamos obedecer vocês ou vamos obedecer a Deus, a Jesus, aquele que morreu? E começavam a pregar de novo, apanhando. Diz que lá tem uma vez que Paulo foi apedrejado, que pensaram que ele tinha Tava morrido. morto. Foram lá ver. Morrer. E foi lá, curou as feridas e voltou. Levantou e foi pregar de novo. Levantou. Oh, que ousadia. Eu falo, Deus Glória nos a dá Deus. essa ousadia Glória a Deus. de sofrer perseguição por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Saber que muitos países estão passando por isso, né? E não deixam de buscar a Deus, não deixam de Nossa. correr o risco, né? Estão lá fazendo escondido, mas estão buscando a Deus. E a gente, às vezes, com toda a liberdade, Ai, hoje meu dedão do pé não tá nem doendo. Não vou orar. hoje eu não tô muito bem, eu não vou orar, hoje eu não quero. É a constância, né? A constância. É a certeza. constância. Tem dia que a gente não vai ter vontade de ler a Bíblia, vai ter dia que a gente não vai ter vontade de orar, mas a gente começa e tá lendo ali. Aí, de repente, um versículo chama a sua atenção. Glória a Deus. É por esforço mesmo. A Bíblia por fala esforço. que o reino de Deus é ganhado à força, né? É como eu estava falando agora com um pastor, vai ser uma pessoa muitas vezes fala assim, qualquer coisinha acha desculpa para deixar de orar, ler a Bíblia, ir para a igreja. Só que no trabalho ela levanta mesmo sem vontade e vai. Porque senão ela vai se mandando embora. Muitas vezes não está muito boa, mas a gente vai trabalhar. A gente não deixa que essas coisas, tô triste, hoje eu não vou. Não, você vai com a sua tristeza, põe numa bagagem a sua tristeza e vai trabalhar. E muitas vezes para as coisas de Deus, qualquer coisinha nos impede de ir ou de orar ou tirar o nosso momento quando diz, Deus não me respondeu, então eu não vou orar. Não deu o que eu queria, não vou orar mais, não vou jejuar. Por coisa assim, né? Paulo apanhava. Aqui, Paulo e Silas eles tinham feito algo grandioso. Feito uma mulher que estava ali na cidade, uns homens ali que estavam ali trazendo confusão ali naquela cidade, espírito de engano. O que eles fizeram foi maravilhoso. E o que eles levaram em troca disso? Surra, açoite. Ele podia falar assim, a partir Agora de hoje eu não vou pregar não vou mais. Porque Deus não me livrou de apanhar, eu fiz a obra de Deus, eu tô fazendo tudo certo e tô apanhando. Isso tá servindo pra gente também aqui. Com Quando a gente tá certeza. falando, a gente não tá falando só pra vocês, a gente tá falando pra nós também. Será que eu apanharia e eu continuaria? Será que eu... né? Eu acho que isso a gente tem que entrar muito no lugar de arrependimento, de falar, Deus, eu talvez não seja capaz disso, eu preciso chegar nesse lugar, né? Porque a gente quer fazer as obras e as maravilhas que os discípulos faziam, mas nós queremos apanhar por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, nós queremos ser perseguidos ao ponto de ter no nosso corpo as marcas de Cristo, né? A gente tem que chegar num lugar que a gente não busca a Deus pelo que a gente quer receber, que a gente não busca a Deus porque as coisas não estão bem, ou a gente só busca a Deus quando as coisas estão bem. A gente tem que buscar a Deus assim porque a gente ama o Senhor. Não depende do que Ele faz, não depende da situação, não depende se tá bom, aquele desejo de buscar a Deus independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. E com certeza Paulo era assim. Ele amava tanto ao Senhor que não dependia se ele estava apanhando, se estava xingando, ou se as coisas... Porque ele falou que ele sabia, né, passar momentos difíceis de que tem o que comer, não ter o que comer, coisas boas que ele pôde comer, mas nada disso
era valioso para ele. O que era valioso para ele era aquela comunhão que ele tinha com Deus constantemente. Não dependia dele buscar a Deus só pela circunstância, ou boas ou ruins, né? Porque tem pessoa que só busca a Deus quando o barco está afundando. Outros buscam a Deus só quando as coisas estão bem. O nosso lugar em Deus, a gente tem que entender. A gente tem que ter essa comunhão com Deus, buscar a Deus no amor que a gente faz para Ele, independente de como esteja a nossa vida, como esteja o nosso coração, os nossos sentimentos. Não é por sentimentos que a gente se move pela palavra do Senhor Jesus, e isso, né, tem que ser o suficiente ao Senhor Jesus. E aí apanharam e foram com os pés e as mãos amarradas no tronco. Meu Deus. E saber que muitos estão passando por isso nos dias de hoje, ano 2000, países fechados que não se pode pregar o evangelho, e muitos estão morrendo por pregar o evangelho. E a gente tem aqui toda a liberdade, né? Glória a Deus. E aí eles amarrados ali com imagine, com as costas, acho que tudo saindo daquelas feridas, que dor que eles estavam passando. E de repente eles começam a cantar um hino. Ah, Jesus! Que não dependia de situações. Meu Deus! Eles amavam Jesus. Eu fico imaginando que hino Paulo e Silas cantaram. O que será que eles falaram, né? O que eles estavam cantando ali? Acho que eles estavam exaltando o senhorio do Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos hão de ver. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. E Deus é grande. E com as costas todas cheias de vergão, com os pés amarrados, sofrendo por amor ao evangelho de Jesus Cristo. E eu fico pensando, Deus, me dá um coração desse, me dá uma busca intensa pela presença ao ponto de ser chicoteada ainda. E ainda tá louvando a Deus. E eles ali louvando, segurando com os pés no tronco, e perto da meia-noite oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Imagina que esses homens iam se converter. Né? Eu acho que os presos estavam lá, eu tô aqui preso. Aí eles veem os dois apanhando, acabaram de apanhar, com o pé no tronco e cantando, louvando a Deus. E eles observavam, e as pessoas estão observando o que nós estamos fazendo no momento da dificuldade, no momento da tristeza. Nós estamos xingando, reclamando, ou nós estamos adorando ao Senhor, né? Verdade. Ou nós estamos dando mau testemunho, falando, eu não vou pregar mais, e criticando as igrejas, criticando os pastores. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, isso tudo é cumprimento da palavra. Jesus falou que ia vir nos últimos dias os falsos profetas, ia levantar falsos, né? Sim. Então, nós temos não que ficar indo para a internet criticando, aquela pessoa, aquele pastor, aquilo. Não, nós temos que ir para a internet e falar, busque discernimento para você saber o que é certo e o que é errado. Busque ao Senhor, seja como Paulo e Silas, que no momento da tristeza, de apanhar, ainda serviam ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para falar da dimensão que é servir ao Senhor, como Paulo e Silas ali. E aí, quando aqueles presos olhavam e viam, meia-noite começou. Glória, terremoto. Glória Porque a Deus. Quando a gente adora, quando a gente louva, uma arma que a gente tem para usar contra o inimigo é o louvor, né? Glória a Deus, o louvor liberta. Tem até um livro, né, que fala o louvor liberta. E quando a gente realmente adora o Senhor, as cadeias caem. Por quê? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Você pode dizer que você é o verdadeiro adorador?
Às vezes a gente é falso, né? É falso. Só erga a mão lá, mas o coração da gente está bem longe, pensando lá não sei de onde. Olha, o Pai procura verdadeiros adoradores. Que você possa ser esse verdadeiro adorador que busca o Senhor de todo o coração, que adora o Senhor assim, ó, com toda a intensidade do teu ser. E aqui, sabe o que é? Eles eram esses verdadeiros adoradores, Eles eram, né? com E certeza. de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Glória a E Deus. foram soltas as prisões de todos. Porque Então, quando dois. um adora, dois adoram, a prisão de todos cai por terra. Então, se você é dona de casa, é mãe, esposa, comece a adorar o Senhor, que através da sua adoração a cadeia do seu marido vai cair. Amém. A cadeia dos seus filhos vão cair. Amém. O filho no vício, a enfermidade vai cair, mas você tem que adorar o Senhor, porque às vezes nós estamos esperando melhorar a situação, daí eu vou adorar. aí eu vou adorar. E o Senhor está falando comigo também nessa noite, nesse momento. Adore o Senhor independente da situação que você está passando. Glória a Deus, que a gente possa ter, né, esse coração, independente da situação. Vamos adorar, porque vai alcançar as pessoas. Muitas vezes a gente quer alcançar as pessoas com palavras, e não vai ser com palavras, vai ser com a sua adoração a Deus, não ao homem, mas vai ser a sua adoração a Deus que vai te levar naquele lugar, né, que Deus quer, e vai ali passar para os outros que estão na sua volta. Porque ali a adoração deles não aconteceu só para eles. Não. Alcançou todos. Eu achei lindo isso daí. Sim, sim. Né? Porque eles poderiam falar assim, nós estamos soltos. Não, caiu a cadeias De ali. tudo. De todos. Os grilhões foram abertos, as portas foram abertas. Qual é o poder da adoração, né? Quantas vezes, né, já aconteceu na minha vida, com certeza na sua, que a gente foi alcançada por alguém que está adorando a Deus. Nossa! Aquilo toca a gente de uma forma, né, você fala assim, nossa, a pessoa está com uma situação muito mais difícil que eu e está tão adorando a Deus, tão feliz, que a gente é tocado. É nesse mover que o mundo espiritual se move. Quando a gente adora o Senhor, vai haver um mover no mundo espiritual que vai atingir as outras pessoas que muitas vezes estão tristes, estão pior que a gente, mas vai mover os céus ali, Aleluia. o mundo espiritual, e vai tocar naquelas pessoas que estão ao nosso redor. E cadeias vão ao chão. Vão ao chão em nome de Jesus. Glória que a isso Deus. hoje seja, né, real nas nossas vidas. Amém. Enquanto nós adoramos, o Senhor quebra grilhões, quebra cadeias, Amém. desfaz o agir do inimigo, Amém, né, daqueles que Senhor. se levantaram contra eles. E aí o carcereiro viu aquilo e ele falou, vou me matar. Já era, né? Às vezes eu fico pensando, será que Deus também falou assim, aquele homem lá precisa ser salvo? Por causa dele, né? Tinha uma família para ser salvo. Talvez aquele homem já estava pedindo para Deus, Deus, eu preciso, né? E Deus, Quero mudar de vida. Quero mudar de vida. Eu tô sentindo um vazio. Quero que esse vazio seja preenchido. Olha, eu vou falar bem a verdade para você. Eu não queria vir na internet. Também não. Eu não queria. Eu relutei muito tempo. Até as pessoas falavam, vai lá, faz um vídeo, faz. Eu falava, não, eu não quero. Chegou o ponto que eu falei, não, eu preciso ir, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para me promover, a Jared não está aqui para se promover, mas para pregar, porque o que aconteceu? Quando Paulo foi ali, cadeias caíram. Aquele homem foi salvo, ele, toda a sua casa. E talvez você esteja aí abatido, triste, e talvez Deus nos colocou aqui para falar para você que o Senhor pode alcançar você, a sua casa, a sua família. E todo esse sofrimento que você tem passado pode chegar ao fim. Sim, muitas vezes o que está faltando para você não é buscar Deus que você tem buscado, é o discernimento. Deus quer que você busque o discernimento, porque tem muitas coisas na sua vida que você está precisando discernir. Muitas vezes acha que é o diabo, muitas vezes acha que aquilo é aquilo,
mas Deus quer tratar com você, mas desde que você busca o discernimento, porque muitas vezes Deus fala e você não tem dado atenção, acha que é da sua cabeça. Então busca o discernimento. Hoje assim a gente veio aqui para colocar na sua cabeça, é necessário você buscar o discernimento de Deus para a sua caminhada. Não basta andar mais do jeito que você andou até hoje. O discernimento tem que fazer parte da sua vida, não só da sua vida espiritual, mas da sua vida diária. O discernimento tem que estar na sua vida, até para você fazer um café, até para você cuidar do seu filho, porque Deus, muitas vezes as coisas estão assim, e Deus quer que você tenha esse discernimento, esses olhos abertos para aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que muitas vezes tem que, né, deixar de lado, fazer de forma diferente. Busque em nome do Senhor Jesus o discernimento para a sua vida. Porque Paulo, como ele tinha esse discernimento, que na hora que aconteceu tudo isso, o carcereiro falou, vou me matar. Imagina você passando na rua, uma pessoa falando pra você, eu vou me matar. O que você iria fazer? Talvez a pessoa vai ligar pro bombeiro, né? A polícia. Né? E muito, talvez você esteja aí na sua casa, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. Mas Paulo falou, não faça isso. Porque o Deus de Paulo estava ali. E hoje o mesmo Deus de Paulo está aqui sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito do Senhor nos ungiu para desfazer as obras de Satanás. Verdade. E que essa armadilha de Satanás caia por terra hoje. Então, né, a gente sabe que muitas vezes você não fala que quer se matar, mas você tem ouvido pessoas que estão no seu dia a dia, um filho, um marido, uma esposa, que tem falado que quer se matar. Muitas vezes as pessoas não acreditam, né? A gente já conhece histórias assim, né? Sim. Mas no fim acontece o pior, a pessoa tira a vida e você tá brincando, achando assim, não, ela tá só falando por falar, para me pressionar para isso. Olha, discerna que esse é o momento de você buscar pelaquela vida. Discerna que esse é o momento não de você tirar sarro e falar assim, você não tem coragem. Vai lá, faz. Não acreditando. Você tem que buscar por essa vida, porque Deus, né, tá colocando, muitas vezes a pessoa tá falando. E quando a pessoa fala isso, é um pedido de socorro. É a mesma coisa que a pessoa tá falando assim para você, me socorre. Me socorre. Mas a maneira dela pedir o socorro é falando que eu vou se matar, né? Então, que você tenha discernimento nesses momentos, né? Você vê a pessoa falando e acha que não vai dar em nada. Olha, discerna esse momento é de você buscar por essa pessoa que está muitas vezes sem a força para buscar a Deus. E aí, nesse momento, aquele homem falou assim, eu vou tirar minha própria vida, porque ele falou assim, agora todo mundo escapou aqui, Paulo deu um grande brado, não faça isso, todos nós estamos aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas é só crer? É só crer. É simples. Creia no Senhor. Creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Mas alguém precisa se levantar. Alguém precisa adorar. Mas o meu marido não adora. Meu marido não lê a Bíblia. Leia você. Glória a Deus. O meu filho não quer, mas você quer. Comece, porque foi dois que começaram. E isso alcançou uma cadeia inteira, uma prisão inteira, alcançou um carcereiro que depois foi batizado e foi alcançando. É uma rede que vai alcançando. E quando você vê, já está alcançando uma cidade, já está alcançando... Glória a Deus. É assim, mas alguém tem que começar. Sim, tem que se posicionar. Então não fique esperando, mas meu marido não vai, vai você. Vai você. A gente tem falado, né? Que a mulher é que puxa essa coisa de buscar. É a mulher. Mas é só pra mim, porque ninguém quer. As pessoas querem, sim. As pessoas querem, sim. Elas só precisam de alguém que vai dizer pra ela, não! E
igual Paulo disse pro carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o Senhor vai te levantar, você. Mas eu não tenho capacidade, mas é você mesmo, é você Glória mesmo. a Deus, na sua força, Vai nessa sua força mesmo. Continua, começa a fazer devocional, começa a levantar nas madrugadas a orar, começa a fazer jejum, começa a buscar o Senhor de verdade. Talvez até agora você só brincou de ir para a igreja o sábado, domingo. Talvez você só tem nome de crente, mas você não é crente coisíssima nenhuma. Mas a palavra diz, crê. Você precisa crer que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é verdadeira, que Deus é verdadeiro. E será salvo tu e a tua casa. Glória é uma a Deus. promessa do Senhor. Sim. E é para todos nós. Né? Glória a Deus. É isso, nós vamos buscar discernimento, então, Vamos. Vamos buscar, Com afinco para saber separar Sim. o que é bom e o que é mal. O que é de Deus e o que não é. Aquilo que Deus tem pra gente e aquilo que Ele não tem. Né? Glória isso. a Deus. O Senhor usou todo aquele sofrimento de Paulo e de Silas para fazer uma grande obra. Porque como aquele versículo, tudo concorre para o bem. Aquele mal aparente concorreu para o bem de pessoas que foram salvas. E aí, sabe o carcereiro o que ele fez? Ele levou eles para casa dele e naquela noite ele lavou os vergões. Oh, glória a Deus. Aquele que estava ali, talvez foi ele mesmo que aceitou. Agora estava lavando os vergões. Olha o que o Espírito Santo faz. E ele foi batizado e todos os seus, toda a casa dele. Oh, quão maravilhoso é esse Deus. Olha o que Deus faz. O que Deus faz. Talvez você fale, mas eu acredito. Mas você fala, mas parece que acontece só na casa do outro, na casa daquele irmão, e comigo não acontece. Mas esse homem, quando Paulo falou, creia, ele creu. Naquele momento, ele começou a crer a partir daquele momento. Né? E teve a vida mudada não só dele, mas de toda a sua família, toda a sua casa. Glória a Deus. Como diz aquele hino assim, talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz e lá não tem. Talvez em tuas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele tem uma saída. Jesus é a vida, é a vida. Glória a Deus, Ele é a vida. É isso. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Amém. Você ora já para Oro. Pai, Amém. nós estamos hoje aprendendo que a gente tem que buscar o discernimento. Pai, então nós estamos aqui em Teu nome e pedimos o nome santo de Jesus Cristo. Dai discernimento para mim, para a Adriana, para cada um que está agora orando conosco, Senhor. E nós admitimos, tem faltado discernimento, Senhor, na nossa vida. Às vezes julgamos errados, às vezes falamos errado, às vezes, Senhor, não temos discernido o que o Senhor realmente quer para as nossas vidas, os caminhos que estamos seguindo, mas hoje nós reconhecemos, nós precisamos do Teu discernimento, Senhor. Dai-nos o discernimento de espírito, para que o espírito de engano, de mentira, não venha nos influenciar, nos venha nos enganar, Senhor, porque diz que nos últimos dias muitos seriam enganados.
enganados. Então dai-nos do discernimento do Teu Espírito, para que nós possamos saber, Senhor, qual Espírito é que tem estado no nosso caminho. Nós te glorificamos, nós te louvamos, amém, Senhor Jesus. Ajuda cada um na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Que a sabedoria que vem do céu esteja em cada coração, dirigindo, Senhor. E ajuda a crer. Aquele que perdeu a fé, Senhor, que já não crê mais, está tão desanimado, que hoje a fé dele seja ativada. Amém. Como Abraão, o Senhor dava uma porção de fé a cada dia. Dai uma nova porção para esses corações, Senhor, para que eles possam crer e permanecer firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, até mais. Até a próxima.